E se você pudesse conhecer alguns dos homens que viveram durante a mais brutal guerra que a humanidade conheceu? Suas histórias, famílias, ideais e medos. Em Santos e Soldados Missão Berlim, você conhecerá a vida dos soldados que, enquanto lutavam pela sua nação, viam seus companheiros e a esperança morrendo. Entre medos e armadilhas, eles compartilharam pensamentos, histórias e até se apaixonaram. Assista Santos e Soldados Missão Berlim agora mesmo para aprender sobre a disciplina e vigor na luta pelo que acredita. Disponível no Univer Vídeo, o conteúdo que faz bem. O que está fazendo? Nada. O que é tão engraçado? O Charlie está aqui? Ele já foi. Para onde ele foi? Após o falecimento da mãe, pai e filha passam a morar sozinhos. Mas a vida dos dois se complica quando a menina desenvolve amizade com um amigo imaginário, que ela chama de Charlie. Ele não quer que eu fale sobre ele. Não quer que fale sobre ele? Não. E se eu prometer segredo, vai poder falar sobre ele? O filme de 2004, O Amigo Oculto, é um terror psicológico. Ele não é uma boneca. Ele? Não é uma boneca. Ele. Tá bom. Se não é uma boneca, então quem é? Essa é mais uma produção que relata fatos que podem acontecer na vida real quando um amigo imaginário entra em casa. Emily, por que você fez isso? Não fui eu. Como assim? Não tem ninguém aqui além de nós dois. Não fui eu. Das produções do passado para as de hoje. E se eu te dissesse que amigos imaginários são reais? Oi. Quem é você? Eu sou um Mig, entendeu? Um amigo imaginário. O longa Amigos Imaginários foi lançado no último dia 16 de maio e trata o assunto de forma leve e divertida. Temos que correr. Isso é tão empolgante. E quanto aos adultos, eles podem ter um amigo imaginário? Que tipo de criança inventa um amigo invisível? O tema é fruto de estudos da psicologia e psiquiatria e começou a despertar interesses a partir do começo do século XX. O termo amigo imaginário é uma expressão utilizada para descrever uma figura fictícia, criada pela imaginação de uma criança, com quem ela se relaciona como se fosse uma pessoa real. Uma das histórias que ganhou a atenção dos especialistas aconteceu em 1904, quando um garoto de 4 anos dos Estados Unidos ganhou um boneco e ele batizou com o seu próprio nome. Adotou ele então como melhor amigo e o menino passou a culpar o boneco por tudo de estranho que acontecia em casa. Os pais deram um fim a essa relação. Diziam que o brinquedo era assombrado. A história acabou arquivada como um caso sobrenatural. Mas o fato é que essa e outras histórias, principalmente de amigos invisíveis, motivaram pesquisas sobre o comportamento infantil e suas fantasias. Hoje os estudos avançaram e o tema é debatido como um fenômeno natural, comum às crianças. Estima-se que cerca de 25% dos pequenos tenham ou já tiveram um amigo imaginário. Enquanto os psicólogos continuam estudando o fenômeno e os filmes exploram ao máximo o tema, destacando fatos sombrios e outros colocando o tema como divertido, na vida real, imagens como essa deixam muita gente assustada. Esse vídeo viralizou na internet e mostra o momento em que uma menina parece brigar com o seu amigo imaginário.
Neste outro, a menina chama a amiga imaginária de Tina. Quem que é sua amiga? A Tina. Cadê a Tina? Ela é invisível. Misericórdia. Imaginação ou algo sobrenatural? Quando as crianças falam de seus amigos imaginários, muitos pais não sabem lidar com a situação. Aqui, mãe. Cadê? Aqui, mãe. Aonde? E a criatividade de uma atriz que começou criança nos palcos lhe trouxe 4 amigos imaginários. Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto. Larissa Manoela revelou que na infância não possuía muitas amizades e criou 4 amigos imaginários: Sariclin, Kimbiclin, Dengon e Bengon. Ela garantiu que chegava a vê-los. Para mim eram pessoas de verdade, eu via, eu sentia eles o tempo todo. Na minha mente eram crianças como eu. Sempre fui uma menina que não teve muitos amigos. É isso aí, o início. Larissa disse ainda que a mãe ficava bastante assustada com seu comportamento. Eu falava, "Xiu, que o Dengo está falando." Quando ia tomar café da manhã, tinha que colocar 4 pratinhos na mesa. Juro. Larissa Manoela parou de ver os amigos imaginários aos 6 anos, quando deixou o Paraná onde morava e se mudou para São Paulo. Eu fiquei meio mal porque foi bem na época que eu estava saindo da minha cidade, em Guarapuava, no Paraná, e indo para São Paulo. Acho que eles ficaram com o apego da cidade. Esse é um dos assuntos mais interessantes do comportamento humano. Amigo imaginário, é um fenômeno inofensivo ou é algo para se preocupar? Qual é a sua visão a respeito deste tema? Amigo imaginário, é algo da imaginação ou é algo sobrenatural? Até que ponto, isso pode afetar a vida de uma criança ou até mesmo a vida adulta? Nós sabemos que existe um mundo espiritual e muitas vezes esses amigos imaginários levam as crianças e muitas vezes vozes e vultos na fase adulta leva pessoas a terem comportamentos que são prejudiciais. Nós vamos falar mais a respeito desse mundo espiritual no decorrer desta programação. Se você que nos acompanha vê vultos, ouve vozes, tem dificuldade para dormir, sofre com insônia, se você sente uma profunda tristeza, você olha para a sua volta e se vê cercado de problemas e fica sem perspectiva, nós estamos aqui para te ajudar. Eu quero desde já deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual, a nossa central de atendimento. Está aí à sua disposição os contatos para você poder mandar mensagem, DDD 11 3573 3500. Para você ligar, DDD 11 3573 3535. Ou você pode acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão agora prontos para lhe atender. Nós vamos agora acompanhar o momento de libertação que acontece sexta-feira na sessão espiritual do Descarrego. Você vai acompanhar esse momento de libertação que mostra o que acontece tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E o que você está fazendo na vida dela? O que eu posso fazer? O que pode fazer? O que você tem feito? Deixa ela sem dormir. Hã? Ela não dorme? Não. O que você faz ela sonhar? O que você faz ela sonhar? Várias coisas. Fala aí, demônio. Várias coisas. Que tipo de coisas? Eu faço ela sonhar que os filhos dela estão morrendo. É? O que mais? Que ela vai morrer. Você põe o medo da morte nela?
Você está colocando medo da morte ou pensamento de morrer? Pensamentos. Ela fica pensando em Deus, Jesus. Eu falo pra ela, não. Não. Como é que você entrou na vida dela? Mágoa, raiva. Mágoa, raiva. De quem? De muitas coisas. Às vezes ela não conseguia ficar com ninguém. Botei no pensamento dela que ela não ia conseguir ficar com ninguém. E atrapalhei muitas coisas. Ela é infeliz no amor? É, um pouco. É? Mas só que eu vou ainda mais destruir a vida dela. É? E ela tem mágoa? Só que ela vai ficar olhando coisa da igreja. Ela tem mágoa? Tem. Olha só, você tá vendo? Eu destruo o casamento dela. Tá morando com a pessoa, eu não vou deixar. Ela já tá morando com alguém? Tá. E você não vai deixá-la ser feliz? Não. O que mais que você já fez na vida dela? Eu boto mágoa. Eu faço ela ficar pensando um monte de coisas pra fazer. Coisa ruim? Isso. É? Que tipo de pensamentos ruins? Eu falo pra ela ficar com mulher, eu falo pra ela ficar com homens. Só que ela tem fé naquele ali. Ela fica orando. É por isso que tu não conseguiu ainda? Não, por isso. Porque ela tem fé naquele ali. É. Aquele ali quem? Aquele homem de branco. É? Se você pudesse, o que você já teria feito na vida dela? É muita coisa. Ela fica pensando naquele homem de branco. Mas que pensamentos que você põe na cabeça dela? Eu boto pra falar pra ela. Vai lá ficar com as mulheres, vai lá ficar com homens. Ela bota briga pra ela e o marido dela. Como se ela ia ser presa. Ia jogar ela na cadeia. Isso. Segura aqui. O que deram pra você? A família dela, a família do marido dela não gosta dela. Fizeram o trabalho? Fizeram. Tá vendo aí? Você tá vendo? Viu que não era só a mágoa? Em nome do Senhor Jesus, todos vocês, para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo, só! Estava onde quando estava fazendo a oração? Estava ali? Não sabe como chegou aqui? Não, eu Veio para a oração. Eu vim para a oração. Quando eu chamei. Sim. Como é que tá a vida? Tá mais ou menos. Mais para mais, mais para menos. Tá assim. É, né? Mas não tá Sobe boa e desce, não, né? sobe e desce. Pois é. Sabe o que a senhora tem que fazer para vencer esse mal de uma vez por todas? Sim. O que tem que fazer? Orar. Não. Vim na igreja, fazer muitas coisas. Olha para mim, presta atenção. A senhora vem orando, a senhora vem vindo na igreja, mas a senhora tem que entregar sua vida para Jesus. A única coisa que Deus não tem do ser humano é a alma. A alma, o ser humano tem que entregar. Olha como é que isso é forte. Deus só tem a alma daqueles que lhes entregam suas almas no altar. Entregar a alma para Jesus consiste em a senhora assumir uma aliança com Deus, fazer uma aliança com Deus, Ele ser o seu único Senhor. E a senhora colocar nele toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança. Se a senhora fizer isso, a aliança com o mal é quebrada. E a senhora passa a ter vida. Amém? Todos esses problemas que a senhora está enfrentando, eles são apenas os sintomas desse distanciamento entre a senhora e Deus. Deus não invade a nossa vida, como os demônios fazem. Os demônios invadem. A senhora não pediu, a senhora não buscou, a senhora não foi atrás dos demônios, mas eles invadiram a sua vida.
E são a razão de todo o seu sofrimento. O corpo estava aberto. Como é que faz para que esse mal não volte mais? Que agora a senhora está vazia do mal. O mal foi expulso. O mal que estava aí saiu. A senhora está bem agora, não está? Estou. Está vendo? O mal que estava aí saiu. Mas quando chegou aqui, estava como? Eu sempre sinto muitas dores nas minhas pernas, cansaço, não consigo dormir de noite, eu fico sonhando os pesadelos, um monte de coisa. As pernas agora, como estão? Sim. Saiu o cansaço? Sim. Olha para mim. Hoje à noite a senhora vai dormir. A senhora vai dormir tanto que se não botar o relógio para acordar, vai perder a hora amanhã. E Amém. não vai ter pesadelos. Amém. Não vai ter pesadelo. Tomara. Não, não tem tomara não. Olha para mim, presta atenção. Eu estou determinando isso. Eu estou determinando isso pela palavra do meu Deus. O mal que estava aí saiu. Não deixe ele voltar com a dúvida. Não duvide. A senhora vai dormir hoje em paz. Amém. Pode ter certeza disso. Se a senhora não crê, eu creio pela senhora. Eu empresto a minha fé para a senhora. Eu tenho fé. E a senhora vai dormir, mas não adianta ter fé com dúvida. Fé com dúvida é água suja. Ninguém bebe água suja. Tem que ser água pura. A fé tem que ser pura, sem dúvida. Eu sei que é difícil crer num primeiro momento, dado ao histórico. Mas não olha para trás, não. Olha para frente. É daqui em diante. Não é daqui para trás. Amém? Amém. Venha domingo buscar o Espírito Santo. Mas eu já tinha determinado que eu ia vir. Então venha. Então venha. De repente, essa é a razão pela qual o mal que estava incubado manifestou. Isso é bom, isso não é ruim, não. Isso é bom, porque o que estava incubado foi expulso. Significa que o reino de Deus chegou na senhora hoje. Amém. Entendeu? A luz de Deus brilhou aí dentro e fez com que o mal saísse. Graças a Deus por isso. Coloque em prática o que a senhora aprender. E a senhora logo, logo vai estar no altar dando testemunho do Espírito Santo. Amém? Amém? Deus lhe abençoe. Tá certo? Vai dormir ou não vai? Vou. E vai dar o testemunho que dormiu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai com a obreira. Bem forte para ele. Amém, pessoal? Você acompanhou o momento de libertação. É importante você entender que existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. O mundo físico, ela não está dormindo à noite, ela tem ouvido vozes, ela tem visto vultos, ela tem tido perturbação na sua mente. O mundo espiritual foi o que você viu, a manifestação do mal. O mal que vem causando, o mal que está por trás de tudo que ela está passando. E a pergunta que eu faço para você, que não consegue dormir à noite, que é nervosa, você que tem depressão, pensa em tirar a sua vida, você que está mergulhando nos vícios para de alguma forma fugir da realidade que você está vivendo, de problemas. Não estaria você também sendo vítima de um mal, de uma inveja, de um ritual, de uma palavra de maldição proferida? Por isso eu quero convidar você para estar conosco sexta-feira. Sexta-feira, sessão do descarrego com o propósito da purificação. Eu gostaria que você pegasse um saquinho, colocasse um pouco de sal, trouxesse nessa sexta-feira, que nós vamos usar este sal para a purificação. Você vai usar a sua fé, sendo orientado usando este sal, e o poder de Deus vai se manifestar. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 horas da noite. São 5 reuniões para você poder vir aqui na nossa Catedral da Fé. Está aí as imagens da nossa catedral aqui no centro de Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. 5 reuniões, plantão de atendimento o dia todo. O horário que você vir, antes ou depois da sessão do descarrego, vamos ter atendimento. Venha buscar por você, venha buscar pelo seu familiar e certamente você vai vencer. Nós vamos acompanhar agora a história da Carolina, ela que chegou na sessão da purificação carregada, Ela, a sua família tinha envolvimento com os espíritos e por conta disso ela foi afetada. Depressão,
ouvia vozes, via vultos, nervosismo, mas vindo, ela foi liberta. Acompanhe. A minha mãe chegou a falar para mim, você é insuportável. O meu pai chegou a dizer para mim, coitado do homem que casar com você. Eu ouvi do meu irmão que ele queria a minha morte, queria tirar sangue deles, porque eu odiava a minha casa, odiava estar com a minha família. Meu nome é Carolina Sargasso e eu fui vítima de um ritual. A minha mãe, ela cresceu num lar espírita, né? Os meus tios frequentavam o espiritismo, então dentro da casa dela tinha festas, oferendas, né? Eles saíam para fazer os trabalhos. E ela, sem consciência de tudo isso, né? Cresceu, conheceu meu pai, e a minha avó nunca gostou do meu pai. O tempo passou, eles se casaram, mas esse ódio da minha avó aumentou, até que ela fez um trabalho para separar os meus pais. Desse trabalho, houve um esfriamento no casamento deles e muitos problemas financeiros, ao ponto de nós quase perdermos o nosso apartamento, nossa casa. Nós éramos muito pequenos, eu tenho mais 2 irmãos, mas eu era uma criança extremamente agressiva e eu tinha visão de vultos. Eu ouvia vozes, eu tinha crises respiratórias, qualquer probleminha de saúde, a minha mãe me levava numa benzedeira, me levava para tomar um passe. E eu sempre cuidei dos meus irmãos porque eles trabalhavam fora. Então, essa minha agressividade que eu já via no meu pai com a minha mãe, eu passei para eles. Então, qualquer coisa eu batia neles, não me obedecia, eu batia, eu queria tirar sangue deles. E à medida que o tempo passou, a gente cresceu e a nossa família foi se dispersando, né? Eu fui me separando deles, nós éramos inimigos, nos tratávamos como estranhos. Meus irmãos se casaram para sair desse conflito, dessa falta de paz dentro de casa, né? E eu cheguei a ouvir deles que eles me odiavam. Eu cheguei a ouvir da minha irmã, eu morei fora de casa por um tempo e voltei por um problema de saúde. E ela falou para mim, eu não quero você aqui, ninguém te quer aqui, ninguém gosta de você. Eu ouvi do meu irmão que ele queria a minha morte, que ele não me suportava. Então, eu vi que eu tinha um problema, né? Que o problema não eram as pessoas, mas eu tinha um problema que eu precisava me libertar. E nesse ponto, minha mãe tinha uma amiga que frequentava a igreja e convidou eles para vir. Então, foi assim que a gente chegou à Igreja Universal. Eu comecei a ver os resultados. Então, passei a dormir, eu tinha insônia, eu já estava dormindo. Já comecei a não ver mais vultos, já não ouvia mais vozes. Eu percebi que eu precisava realmente me libertar. Eu tive que aliar a minha fé dentro da igreja e também praticar o que eu ouvia do lado de fora. Então eu passei a sacrificar esse meu lado, né? Renunciar. Quando eu queria responder, eu me calava. Quando eu queria agredir, eu dava uma palavra mais branda, e aí eu percebi uma mudança, e isso foi externado. Os meus irmãos que antes me odiavam começaram a enxergar isso em mim também. Então, aqueles 3 irmãos que eram inimigos, eles passaram a ser meus amigos. Hoje eles me veem como uma mulher de Deus. Hoje a minha irmã me pede orientação. O meu irmão que antes me odiava, hoje ele me pede ajuda. Hoje ele tem prazer de estar comigo, ele me chama para ir na casa dele. Depois que eu entendi que eu precisava mudar, eu também vi isso na minha família. Foi uma coisa gradativa. Isso trouxe para minha família também resultados, né? Porque eu vejo hoje que eu era usada para separá-los. Eu era usada porque eu causava a discórdia. Eu causava o conflito, a confusão na minha casa. Onde eu chegava, eu dividia. Onde eu chegava, eu criava confusão. Depois que meus pais vieram para a igreja, que eles buscaram, o casamento deles foi restaurado. O apartamento que a gente ia perder, hoje ele é nosso, ele é quitado. E hoje eles vivem bem, são casados há mais de 30 anos e vivem bem. A gente tem uma família.
Hoje a gente tem uma família, não é um monte de gente dentro de uma casa. É uma família realmente. Eu estou livre, eu sou uma pessoa livre. Esse comportamento brando hoje é natural. Antes a mesa da minha casa era um enfeite. Hoje a gente senta para almoçar todo mundo junto. Hoje a gente senta para assistir um filme, nem isso a gente conseguia fazer todo mundo junto. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito tranquila. Sei o valor que têm os meus pais, eu sei o lugar que eles ocupam, eu sei respeitá-los. Hoje eu sou uma irmã mais velha. Eu sei valorizar os meus irmãos, mas eu sei ter a minha posição com eles também. E eles me respeitam por isso hoje. Não havia respeito na minha família. Hoje há respeito, hoje há união, hoje há paz na minha casa. Não importa onde eu esteja, eu quero voltar para casa, porque eu quero estar com eles. Eu quero desfrutar da companhia deles e eles comigo. Muito além do que acontece neste mundo físico, existe uma intensa atividade no mundo espiritual que não vemos, mas que tem total influência na vida de uma pessoa. E se no campo espiritual as coisas não estiverem bem, não adianta lutar na força do braço. No campo material, nada irá bem. Se você deseja uma libertação de toda e qualquer influência maligna, prepare um pouco de sal e traga para ser consagrado, para que através da fé haja uma purificação completa em sua vida. Às 12 sextas-feiras da purificação espiritual com sal consagrado, em todos os templos da Igreja Universal. Você acompanhou no decorrer dessa programação testemunhos de pessoas que foram libertas, você acompanhou o momento da pessoa que participou da libertação. Meu amigo, minha amiga, agora só depende de você seguir a direção que nós lhe demos. Sexta-feira, venha participar desta reunião de purificação. Vai purificar a tua casa, se tornando um ambiente mais leve, vai purificar o teu trabalho, vai purificar os teus caminhos. E tudo que está dando errado vai passar a dar certo. Porque quando o mal sai, ele leva os problemas, ele leva o sofrimento. E a presença de Deus entrando, ele traz a paz, a alegria, ele traz uma nova vida. Sexta-feira, sessão do descarrego com o sal consagrado para a purificação. Aqui na nossa Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu fico por aqui deixando esse depoimento do altar. Essa pessoa participando sexta-feira venceu. Um forte abraço. Seu nome? Luide. E a sua vitória? Antigamente, há um tempo atrás, eu sofria com pensamentos de suicídios. E assim, eu era muito atacado por pensamentos de tirar a vida. Tinha vezes que eu tava lá, né, de boa, aí do nada vinha uns pensamentos tipo, você não vai ter futuro, tua vida tá acabada, é melhor você tirar a sua vida. Depois que você passou a vir na sexta-feira, sumiram esses pensamentos? Com certeza. Tá bem agora? Graças a Deus. E tipo, quando no meio desses pensamentos, eu tinha um planejamento, que tipo, se eu fizesse 18 anos, eu iria tirar minha vida. Aí, agora mesmo, em abril, eu fiz aniversário, fiz meus 18 anos, graças a Deus, e eu tô livre, liberto desses pensamentos negativos. É viver. Exatamente. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém, gente? Seu nome? Edna. E a sua vitória? A minha, eu fui curada de depressão, né? Eu tinha muita depressão, tinha síndrome do pânico, morria de medo de tudo, de todos, né? E vindo nas correntes de sexta-feira, eu fui liberta. Quanto tempo você sofreu com depressão? Eu sofri dos meus 11 até os meus 30 e pouco. A perda do meu pai, né? Que ele faleceu e eu não aceitei isso, eu nunca aceitei. Não conseguiu superar? Não. Eu tinha muita raiva, muito ódio. Eu tinha uma raiva de Deus assim, inexplicável. Questionar por que o meu pai, né? A gente fica questionando, por que o meu? Por que o nome da vizinha? Por que não? Aquele porquê? Eu nunca tinha resposta. Aí eu sofri muito tempo com a depressão. E aqui na sexta-feira foi liberta da depressão? Graças a Deus. E hoje? Tudo de bom, né? Superou a perda do pai? Superei. Está resolvido. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus.